Olá, amados, a paz e a graça de Jesus seja com todos nós nesse dia, em toda essa semana que se inicia hoje. Este é o segundo domingo que nós não nos reunimos no prédio da igreja para adorar o Senhor. Mas eu tenho certeza que nos próximos dias nós vamos estar juntos e vamos nos alegrar no Senhor, vamos celebrar o Senhor e vamos testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas nesses dias que ficamos distantes uns dos outros. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito propício, a meu ver, para esse momento que nós estamos enfrentando como igreja e também individualmente como cidadãos desse reino, que é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o texto de Marcos, o capítulo 6, do versículo 45 ao 42. Eu passei agora no final de semana para os irmãos uma série de textos para que os irmãos lessem esses textos e pedir para que construíssem um cenário, para que nessa noite, com essa meditação, os irmãos pudessem entender tudo aquilo que vamos destacar na ministração e tirar as lições para as nossas vidas. Por isso eu imagino que os irmãos devem ter feito esse exercício, até mesmo porque nós estamos nesse período de recolhimento nos nossos lares, nessa quarentena, e eu imagino que os irmãos tenham feito esse exercício. Por isso eu quero ler nesse texto, onde conta um episódio muito significante no ministério de Jesus, aquele episódio quando ele anda sobre o mar, indo de encontro aos discípulos que estavam enfrentando uma luta grande dentro do barco, diante de uma tempestade, de um vento forte que estava batendo na embarcação. E eu queria meditar com os irmãos nesse texto, pensando nessa frase: esse vento forte vai passar. Esse vento forte vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo, pode ter certeza que ele vai passar. E eu queria que nós pudéssemos, lendo nesse texto e lembrando de todos os detalhes do cenário que os irmãos já devem ter percebido ali na sua leitura, lições importantes para a nossa vida. Eu queria destacar do texto que nós escolhemos para a nossa meditação, o versículo de número 48, que diz assim, no livro de Marcos: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Havia um cenário em volta desse acontecimento. E eu queria destacar 3 fatos importantes, 3 pontos importantes desse cenário. Primeiro, que Jesus estava em plena atividade ministerial. Nós, lendo todos os textos que nós passamos para os irmãos, nós vimos que ele estava à beira do mar da Galileia e ali recebeu uma multidão de pessoas. E os textos, por exemplo, no livro de Lucas, diz que ele estava ali falando do reino de Deus, ou seja, evangelizando, proclamando as boas notícias do reino. Marcos diz também, destaca um outro episódio, diz que ele estava ensinando também, ele tirou tempo para ensinar as multidões, e os demais textos ressaltam que essas multidões foram atendidas pelo Senhor Jesus, e todas elas foram curadas, as necessidades que tinham foram supridas pelo Senhor. Porque essas 3 palavras, elas resumem o ministério de Jesus: evangelização, discipulado, que é o ensino, e
ir de encontro à necessidade das pessoas, abençoar as pessoas, indo de encontro às suas necessidades. Nós já aprendemos isso na igreja. Mateus, ele resume esses três, o ministério de Jesus nessas três ações. Então ele estava em plena atividade, trabalhando na implantação do reino, mas também ele estava executando um plano estratégico que ele havia decidido com os discípulos. No João 6, versículo 17, diz que ele estava se dirigindo para Cafarnaum. Ele estava ali na cidade de Betsaida, e ele iria atravessar o mar da Galileia para chegar até a cidade de Cafarnaum. É muito importante entender isso. O Senhor Jesus estava trabalhando, e trabalhando de uma forma estratégica, sabia o que ele tinha que fazer naquele dia, mas também sabia que ele tinha que ir em outras cidades, em outros povoados, para fazer a mesma coisa, implantar o reino de Deus, levar a boa notícia de salvação às pessoas. Essa é a segunda característica da atividade ministerial de Jesus, nesse momento, nesse cenário. E a terceira coisa é que ele ali estava também treinando os discípulos. Os discípulos estavam ali com ele, acompanhando e aprendendo. É muito importante entender isso. O Senhor estava agindo ali, trabalhando no reino. A segunda característica do cenário é que os discípulos estavam em pleno treinamento. Eles estavam aprendendo com o Senhor Jesus a implantar o reino de Deus. No início do capítulo 9 de Lucas, que foi um dos que nós lemos também, Lucas relata que os 12 haviam sido enviados pelo Senhor Jesus para precederem a visita de Jesus às cidades. E foi o primeiro momento que eles estavam distantes do Senhor e executando a mesma tarefa que o Senhor Jesus havia ensinado e estava fazendo. Eles tinham saído para evangelizar, eles tinham saído para abençoar vidas. Então eles voltam e contam os relatos de tudo aquilo que eles haviam ensinado e haviam feito. Lucas diz isso. Mas também eles estavam aprendendo, era um momento também de aprendizado, para identificar os valores do reino e aprender a exercitar esses valores nas suas vidas. Então os discípulos estavam ali em pleno treinamento. Ou seja, quando a gente olha o cenário, a gente vê Jesus trabalhando e Jesus ao mesmo com foco na missão que ele havia recebido do Pai e ao mesmo tempo com foco nos discípulos, treinando-os. Mas tem um outro destaque aí no cenário, é que todos eles, Jesus e os discípulos, estavam vivendo em suas vidas naquele momento um plano de Deus para a vida deles. Deus estava usando a vida deles. Eles estavam vivendo aquilo que Deus havia planejado antes da fundação do mundo para executar naquele momento, através da vida deles. Um plano, um projeto que não poderia ser frustrado. Então esse é um cenário onde acontece esse momento que nós vamos daqui a pouco meditar. Mas dentro desse cenário tem aquele dia que eles viveram. E quando a gente lê os textos, a gente percebe que naquele dia, a cidade ali de Betsaida, eles tiveram um dia de muito trabalho, à beira ali do mar da Galileia, um dia de muito trabalho. Como nós vimos Jesus ensinando, Jesus evangelizando, Jesus ministrando na vida das pessoas, e foi um dia intenso, muita gente, milhares de pessoas ali. E no final do dia, eles preocupados com aquelas pessoas, pensaram na alimentação delas. E acontece ali um outro quadro muito significativo. Algo que até então não havia acontecido no ministério de Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão. E diz os textos bíblicos que nós lemos, que ali mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Eles destacam ali 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 5.000, 6.000 pessoas ou mais foram alimentadas. Um feito tremendo, que marcou a vida dos discípulos.
que impressionou os discípulos, inquietou o coração deles, como nós vamos ver daqui a pouco. E no finalzinho do dia, depois de ter alimentado a todos, o Senhor Jesus despede a multidão e também despede os discípulos para ir orar, ter um tempo a sós com Deus. Ele retira-se para orar. E ali termina esse cenário nesse dia. Os discípulos embarcando, entrando na sua embarcação e navegando com o propósito de atravessar o mar da Galileia e chegar até a cidade de Genezaré, para que depois dali fossem para Cafarnaum, como era o plano que Jesus havia traçado para eles e revelado para eles. Mas nesse momento da navegação acontece um fato inesperado. João diz que um forte vento agitava as ondas. De repente eles navegando, já em algumas horas da noite, começa a vir um vento forte de proa na frente do barco, e eles começam a ter dificuldades para remar. E Mateus, ele destaca essa batida quando ele diz que é uma batida muito forte no barco, e é traduzido no texto de Mateus, no capítulo 14, versículo 24, pela palavra açoitar. Mas na realidade a palavra usada por Mateus dá a ideia de que aquilo era o barco estava sendo provado, testado. Era como se fosse uma tortura, passando por um momento muito forte. Ou seja, ele estava sendo atingido pelas ondas de uma forma muito forte. E o barco estava sendo literalmente provado para ver se ia aguentar o vento e as ondas. Isso mostra para a gente, ressalta para a gente como era tempestuoso aquele momento, como era significante em termos de luta o que eles estavam vivendo. Não era uma coisa tão simples, não era um vento tão simples. Por isso, Marcos e os outros destacam que eles estavam com dificuldade na navegação, eles não conseguiam mais remar, e isso, eles estão ali dentro do barco, a sós, e varando a noite. E aí quando vem o texto, alguns detalhes nessa história e outros textos que é muito importante. Primeira delas, com relação à ação de Jesus. Marcos, no versículo 6, 48, o texto que nós lemos aqui com os irmãos, diz assim, que vendo-os em dificuldade a remar, Jesus vendo-o em dificuldades. E aqui eu queria parar e chamar a atenção dos irmãos para essa lição para as nossas vidas. Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos servindo o Senhor, quando nós estamos dentro de uma missão e vivendo a missão que o Senhor nos deu, nós não estamos sós, nós nunca estaremos sós e nós nunca estaremos alheios ao olhar de Jesus. Principalmente hoje, naquele momento aqui, nesse momento da história, Jesus, a ação dele era limitada pelo fato dele estar fisicamente. Ele não podia estar presente ali, fisicamente, mas o olhar dele não estava limitado. Ele sabia o que estava acontecendo. Hoje é diferente nesse sentido, porque o Senhor está presente na nossa vida, em espírito. O seu espírito habita dentro de nós. Não vai ter distância física nenhuma entre nós e Ele, porque Ele em espírito está dentro de nós. E Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo com as nossas vidas. E não só isso, o texto também diz, no versículo 48, que Ele veio ter com eles. Ele não só viu, mas Ele agiu, vindo em direção deles. Agora é interessante o que João, ele fala sobre isso, porque Marcos, ele diz que isso aconteceu na quarta vigília da noite, em torno desse período das 3 às 6 da manhã, talvez 4 horas da manhã, esse intervalo de 3 a 6, nessa quarta vigília. E João, ele diz que o barco já tinha
avançado a sua navegação em torno de 25 a 30 estágios, uma distância de 6 quilômetros. Olha, para nós que vivemos aqui no bairro de Petrópolis, eu queria dar algumas referências assim para a gente ter noção. Se nós formos caminhando pelas pistas aí com curvas e segmentos retos, é um pouco mais do que a Bola da Suframa na direção do Porto da Ceasa. Fazendo curva, vai chegar um pouco mais além da Bola da Suframa. Mas se for em linha reta, e é o que a ideia aqui do texto, é como se fosse de Petrópolis ao Porto da Ceasa. De Petrópolis ao Porto da Ceasa. Quem conhece a cidade vai entender muito bem essa distância. Era justamente a distância, em torno de 6 quilômetros em linha reta, a distância de onde Jesus estava, lá do monte, em terra, para a distância que o barco estava no meio do mar da Galileia, sofrendo a tormenta. E ele anda, ele sai de lá e vai até o encontro dos discípulos. E tem um detalhe que eu queria chamar a atenção para os irmãos agora para um outro versículo, o versículo de número 49 no texto de Marcos, quando ele diz, ainda no versículo 48, quando ele diz, e ele queria tomar-lhe a dianteira. Olha, o barco estava em luta contra o vento, os discípulos lutando para manter o controle do barco, para o barco não naufragar, e de repente o Senhor Jesus vem e no propósito dele, no coração dele, na mente dele, ele queria ir para frente do barco. Não era estar dentro do barco, era passar por eles e ir à frente do barco. É um cenário que, se a gente pensar e imaginar, lindo, que nos traz a ideia de que o Senhor Jesus queria mostrar para eles que ele estava ali à frente deles e que eles iriam chegar onde deveriam ir, sem que nada fosse atrapalhá-los. Marcos faz essa ressalva aqui quando ele diz, e queria tomar-lhes a dianteira. Porém, isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque quando eles viram o Senhor Jesus, quando eles perceberam um vulto andando sobre as águas, eles ficaram temerosos. Eles achavam que era um fantasma e começaram a gritar. E o Senhor Jesus, então, interveio falando com ele e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas, é o que diz o versículo 50, tende bom ânimo. Essa é uma fala comum de Jesus para as pessoas que estão aflitas, que estão necessitadas. Tende bom ânimo, e que nós já ministramos aqui na igreja, já compartilhamos isso com os irmãos, que traduzido significa dizer coragem, confiança. Mantenha a coragem, mantenha a confiança. Sou eu, disse o Senhor Jesus, não temas, não temas. Por quê? Porque eles estavam temerosos de perder a própria vida. Eles devem ter entrado no barco com muita alegria, embora sem entender o que estava acontecendo e sem entender o que o Senhor queria ensinar para eles com relação à multiplicação dos pães, como Marcos destaca aqui. Mas eles entraram no barco com muita alegria, certo de que iriam para uma outra cidade e que essas mesmas coisas iriam acontecer nas outras cidades que eles iriam passar. E de repente vem algo para trabalhar, algo para se interpor diante deles. Aí gera o pânico, gera o medo. Mas nesse texto de Marcos, Marcos não destaca algo que Mateus destaca, que nessa hora do pânico, nessa hora do medo, um dos discípulos, Mateus, fala com o Senhor e diz, olha, se é tu, Senhor, manda que eu vá até contigo. E o Senhor Jesus diz, vem. Então vem aquele outro milagre. Pedro
andando sobre as águas e vai até Jesus, se encontra com o Senhor. E de repente, quando eles estão voltando para ir para o barco, ele olha para o lado e percebe que ainda está ventando, percebe que as ondas estão muito fortes ainda batendo, e ele tem medo de novo e naufraga. Aí vem uma outra fala de Jesus que Mateus destaca de uma forma tremenda, quando ele diz para Pedro: por que duvidastes, homem de pequena fé? E na realidade o Senhor Jesus está dizendo para ele, diante de tudo isso, de ter andado sobre as águas, por que de repente, com o teu coração cheio de confiança, por que de repente o teu coração permitiu que o teu coração se enchesse de dúvida e de medo? É importante parar e pensar nisso. Uma confiança que dura pouco. Jesus reclamou isso, mas não estava reclamando no sentido, estava mostrando para ele, fazendo com que ele refletisse algo que eles precisavam aprender naquele momento, que a sua confiança no Senhor Jesus, ela tem que ser contínua, em todo e qualquer momento. Então vem um desfecho, quando Marcos diz aqui no versículo 51, que Jesus então subiu no barco, e certamente com Pedro, entraram no barco, então o vento cessou e as coisas voltaram à normalidade e a viagem continuou. Os discípulos aprenderam lições importantes. Mateus, quando no capítulo 14, quando termina o dia ali depois da multiplicação, Mateus diz que eles olharam uns para os outros e expressaram uma das frases mais bonitas ali daquele texto, quando eles disseram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Foi um dia de revelação, um dia de muito trabalho, um dia de muitas ministrações, de muito aprendizado, mas para eles um dia especial, um dia de revelação, quando o Senhor se deixou conhecer e ver como o Filho de Deus. A segunda lição que eles aprenderam naquele dia foi que necessitavam confiar mais em Jesus. Na realidade, confiar em todo o tempo em Jesus. Esse Jesus que foi revelado para eles naquele dia como o Filho de Deus. A terceira lição, ela está ainda aqui no texto de Marcos, que eu quero ler com os irmãos agora, no versículo 52, quando diz que eles não haviam compreendido os milagres do pão, antes o coração deles estava endurecido. E isso nos faz entender que eles precisavam estar com o coração deles sensíveis àquilo que o Senhor estava ensinando para eles. Em tudo, não só no dia de trabalho, não só com os milagres que eles viram acontecer, não só com o milagre dos pães, mas também naquele momento, quando eles estão aprendendo coisas tremendas com o Senhor. Sensibilidade, coração sensível. A palavra endurecida, ela traz a ideia de um calo. Era como se o coração deles estivesse revestido de uma pele bem grossa, a pele de um calo. O calo, eu creio que você já deve ter tido um, se não tiver um de estimação. O calo, ele torna o corpo da gente, aquela área da parte do corpo da gente onde ele está, insensível. E Marcos, quando ele escreve, ele traz essa ideia. O coração deles estava como que uma pele grossa em volta, impedindo de aprenderem, impedindo de ouvirem
a ministração, a voz do Senhor no coração deles. E a quarta lição que eles aprenderam naquele dia é que a ventania sempre passa e o trabalho, a missão continua. Eles estavam trabalhando dentro da missão do Senhor Jesus. Eles estavam também na escola, aprendendo com o Senhor Jesus. Eles eram os alunos, discípulos significa aluno, era um aprendizado, ou seja, a missão ela não para, não há tempestade nenhuma que possa impedir a missão de continuar cumprindo a obra do Senhor Jesus, a igreja de continuar cumprindo a obra do Senhor Jesus. É muito importante a gente entender isso. Ali não são só apenas alunos, aquele momento é a igreja surgindo. A igreja, ela é o reino de Deus. A igreja, ela é essa expressão visível do reino de Deus. E ali é o Senhor Jesus implantando o seu reino. Ali é aquele conjunto de discípulos, aquele grupo, aquela escola ali de discípulos, ali são os primeiros cidadãos do reino, pessoas que tinham sido tiradas do reino das trevas, e agora o Senhor Jesus está ensinando os valores do reino para eles. E um dos valores que o Senhor ensina naquele dia é a confiança, confiar continuamente no Senhor, ter sempre o coração sensível à voz de Deus, aos ensinamentos do Senhor. É muito importante. Eles chegam do outro lado, vão para a cidade de Genezaré, lá a missão continua, o trabalho continua, eles atendem ali multidões de pessoas. O Senhor Jesus em João, quando ele narra, descreve o Senhor Jesus ensinando para eles coisas importantes para valorizar os sinais, valorizar a missão, valorizar os ensinos de Jesus. E de lá eles vão para Cafarnaum, as coisas continuam, porque a tempestade, a ventania não é capaz de impedir, como nada é capaz de impedir a ação da igreja. Meus irmãos, diante de tudo isso que nós temos aprendido nessa noite, eu queria tirar 5 lições importantes para as nossas vidas. E pensando agora, cada um de nós, nos vendo nessa escola, porque estamos na escola de Jesus. A igreja, ela é o reino de Deus, mas também é essa escola, nesse reino, muitas pessoas passam. Nós estamos passando nesse reino. Aqui, nesse reino físico, nós estamos passando. Nós fazemos parte dele. Saindo daqui, a gente vai para o encontro com o Senhor. O reino, ele é eterno, vamos viver eternamente na glória com o Senhor, no seu reino celestial. Mas esse reino aqui, as pessoas passam por eles, elas são tiradas das trevas, aprendem os valores do reino, aprendem a viver os princípios do reino, têm o seu caráter transformado, mas daqui eles seguem para o reino celestial. É uma passagem, e todos que passam por aqui, eles vão aprender a trabalhar no reino. Precisam aprender a evangelizar, precisam aprender a discipular, precisam aprender a orar pelas pessoas e ir de encontro às necessidades delas. Mas também precisam aprender os valores do reino e a viver os valores do reino. E um deles é a confiança. Confiança na hora da tempestade, na hora da adversidade, na hora da luta. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, pode ter certeza, é um vento forte que está vindo sobre a face da terra, tempestuoso, tem ceifado vidas, mas isso não vai impedir da igreja caminhar, isso não vai impedir da igreja trabalhar, isso não vai parar a igreja, até mesmo porque, aí vem a segunda lição, o Senhor Jesus está vendo tudo isso, está vendo a dificuldade que nós estamos passando como igreja, e Ele está cuidando disso. E se nós lembrarmos qual era o interesse dele ali diante, naquela tempestade, quando ele ia de encontro aos discípulos, era ir para frente do barco,
E nós, nesse momento, precisamos deixar, essa é a terceira lição, deixar que o Senhor Jesus tome a dianteira dessa situação. Ele está à frente dela, e isso vai produzir na nossa vida segurança, e é o que nós precisamos. Quarta lição, aprendemos a confiar no Senhor em todo o tempo. Temos visto o Senhor fazer muitas coisas, temos visto o Senhor responder às nossas orações, temos visto o Senhor salvar vidas, temos visto o Senhor curar vidas, libertar vidas, transformar vidas, operar milagres. Não é um vento desse mesmo que seja tempestuoso que vai impedir a igreja de caminhar. Essa semana nós compartilhamos, a semana que passou, nós compartilhamos com os irmãos vários textos que falam de confiança. É importante nós nos sentirmos seguros no Senhor. E a quinta lição para as nossas vidas, diante dessa ministração, desse texto, dessa história, desse cenário que nós visualizamos e destacamos nessa noite, é que é preciso que o nosso coração esteja sensível ao que o Senhor quer nos ensinar nesse momento. Pense nisso. O Senhor não nos permite passar por isso à toa, não. Há um propósito. É um tempo que a gente tem estado dentro de casa, é um tempo que a gente tem estado próximo da família, é um tempo que a gente tem estado de joelho diante dele todos os dias, 7 horas da noite, intercedendo. É um tempo de leitura, é um tempo de meditação, é um tempo de reflexão, é um tempo onde certamente Deus já tem falado em nossos corações. Por isso precisamos que o nosso coração esteja sensível. Essa tempestade, ela vai passar, esse vento forte vai passar, e em breve nós vamos estar juntos, reunidos de novo, celebrando o Senhor. Mas pode ter certeza, na nossa volta, nós vamos abrir oportunidade nos nossos cultos, para que os irmãos testemunhem daquilo que Deus ensinou nesse tempo de luta. Pense nisso. A ventania vai passar. O Senhor Jesus está vendo a nossa dificuldade, está cuidando de nós. Devemos deixar que Ele tome a dianteira dessa situação. Necessitamos confiar em todo o tempo e estar com o nosso coração sensível para que o Senhor nos ensina nesses dias. Meus irmãos, são lições também para a nossa vida pessoal. Eu sei que muitos, além das lutas que temos passado com esse vírus, têm as suas lutas pessoais, têm as suas necessidades, estão enfrentando lutas. O barco dessa jornada, que representa a nossa caminhada como igreja, como cidadãos do reino, a gente está tendo dificuldade de remar. Mas deixa o Senhor ir para frente dele, meu irmão. Coloque o Senhor diante dessa situação que você está enfrentando. Coloque nas mãos dele a situação que você está enfrentando. Confie nele, que ele está te vendo e ele está agindo em teu favor. São lições importantes. E também esteja com o coração sensível para aquilo que Deus quer ensinar para você nesse momento de luta que você está passando. Essa é uma reflexão que eu queria que você, agora que nós estamos gravando e que a gente tem a oportunidade com isso de ouvir outras vezes, eu queria te desafiar a ouvi-la de novo, porque eu tenho certeza que Deus tem colocado no meu coração essa palavra para a igreja e para a tua vida, meu irmão. Eu quero encerrar orando com você e por você. Nós temos orado pela igreja, temos orado pela vida dos irmãos, temos orado pelas necessidades. E como fazemos todos os domingos, encerramos agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas
e colocando diante dele as nossas necessidades. Feche os olhos juntamente comigo e agora, nesse momento, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em tua vida, que Ele fez essa semana, a forma como Ele te visitou, te abençoou, te ensinou, interveio na tua vida. Coloque também agora diante do Senhor as tuas lutas, as tuas necessidades. Coloque com fé, com confiança. E também coloque diante do Senhor a vida daqueles que nós temos intercedido por eles. Pai, nós estamos nesse momento como igreja diante do Senhor, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos deu, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, por essa noite que estamos aqui meditando na tua palavra e tirando lições importantes para as nossas vidas, aprendendo com os discípulos, aprendendo com o Senhor Jesus, nesses textos maravilhosos, com tantos detalhes importantes, para que a gente possa construir esses valores, esse caráter, esses valores do reino, e possamos continuar confiantes que a missão, a tarefa, o trabalho não para, certo de que essas lutas vão passar, essa situação vai passar, porque o Senhor está diante dela e está cuidando, lutando por nós e vai nos dar a vitória. E também, Senhor, queremos colocar diante de Ti a vida dos irmãos, aqueles que estão em luta nesse momento. Temos orado pela Kay, esposa do pastor Steve, que o Senhor visite a irmã nesse momento e sare o seu problema de enfermidade. Também a Núbia, Senhor, as suas lutas, as suas necessidades, visita a vida dela. Abre as portas, Senhor, para os seus exames, para a cirurgia, em nome de Jesus. Pela vida do presbítero, Senhor Deus, Ronivon, ali em Estância, continuamos clamando ao Senhor para que haja uma intervenção do Senhor na vida dele, restaurando a saúde. Pelos irmãos que estão em luta nesse momento, diante da crise que enfrentamos, que perderam os seus empregos, aqueles que estão parados por causa da quarentena. Senhor, nos dá graça como igreja, para que continuemos com essa mobilização, para podermos assistir esses irmãos, em nome de Jesus. Senhor, colocamos essa situação que vivemos diante do Senhor, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que abrevie esses dias, que logo voltemos à normalidade, que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão trabalhando, Senhor, em busca de uma vacina, em busca de um medicamento para conter esse vírus. Que o Senhor esteja guardando aqueles que estão na linha de frente, Senhor, cuidando dos enfermos, que estão com a sua vida, as suas vidas expostas ao vírus. Que o Senhor esteja protegendo e livrando-os. Senhor, continua cuidando da tua igreja, das nossas vidas, da vida de cada um dos irmãos. Coloco agora diante do Senhor a necessidade de cada um, a sua luta, para que o Senhor estenda a tua mão nesse momento e abençoe cada um deles, dando a resposta ao seu clamor, à sua oração, à sua súplica nessa hora. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro que temos juntos, mesmo que seja virtual, mas a igreja ela está unida nesse momento, diante do Senhor, diante do teu trono de graça. Senhor, nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a tua vida, meu irmão, e com a igreja do Senhor, presente em toda a terra, para todo sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Amém.